Bom, eu estou aqui então com o projeto Vendas aberto, tá? Lembrando que esses módulos, eles só são, na verdade, os projetos, né? Eles só são desenvolvidos separadamente somente por questões didáticas, tá? Para facilitar o aprendizado aqui no projeto T2TI ERP. Então, para você unir esses módulos, desenvolver um único projeto com todos os módulos, basta você copiar, praticamente copiar, né, Ctrl C, Ctrl V, copiar todos os arquivos, por exemplo, aqui do projeto Vendas, lá para o primeiro projeto que foi criado inicialmente, né? No caso lá foi o projeto T2TI ERP, lá no módulo Infra. Então basta realizar esse procedimento, tá? Por exemplo, aqui no caso do menu da esquerda, né, que está sendo utilizado aqui no template, basta você copiar aqui também, né, incluir outras tabs, né, outros tabs. Para cada módulo você vai incluir o respectivo tab, tá? Dentro aqui dessa página menu da esquerda, e lá no funções controller, né, no caso do controller padrão, né, das funções, incluir todas as funções neste arquivo, tá? Então dessa forma você copia todas as classes, né, todos os controllers, todos os bins, todos os DAOs, se você tiver criado aí DAOs específicos para o mesmo projeto, por exemplo, lá projeto T2TI ERP, e dessa forma você vai ter todos os módulos funcionando em um único projeto, tá? Então esse procedimento aí é bem simples, não há complicações em realizar esse procedimento, ok? Bom, então voltando aqui ao módulo Vendas especificamente, aqui nós não vamos analisar o código-fonte que foi desenvolvido, tá? Por quê? Porque aqui foram desenvolvidas páginas que seguem o padrão que foi mostrado lá, tanto no módulo Infra quanto no módulo Cadastros Base, tá? Então temos aí as respectivas telas, ok? São telas relativamente simples, tá? Não há aqui, vamos dizer assim, que não há nenhuma complicação com essas telas, ok? Então, por exemplo, aqui a tela de venda, né, que pode ser a tela principal aqui do módulo Vendas, é uma tela relativamente simples, usa aqui o componente grid de dados para mostrar as vendas já relacionadas, né, já existentes no sistema para o usuário. E aqui na tela de inclusão e alteração, temos aí uma tela no padrão mestre detalhe, onde inicialmente nós temos um tab view, e no tab temos os dados principais, né, que é os dados da venda cabeçalho, e nesse outro tab temos aí os itens da venda, tá? Então, é bem simples aqui o desenvolvimento desse módulo no projeto, ok? Bom, então o que você deve fazer? Você deve analisar todo esse código que foi disponibilizado, tá? Que vai ser disponibilizado lá no ambiente EAD. E caso você tenha alguma dúvida quanto à implementação aqui do módulo Vendas, né, se a dúvida for relacionada à linguagem Java, você deve postar essa dúvida no ambiente de suporte da linguagem Java. Tá? Se for alguma dúvida relacionada aos requisitos, né, se você tem uma dúvida lá em alguma tabela do DER, para que serve essa tabela, alguma determinada tabela, se for uma dúvida relacionada aos requisitos, daí você deve postar essa dúvida lá no provimento de conteúdo. Tá? Então, o provimento de conteúdo ele deve ser utilizado para postar itens que são independentes de linguagens. Tá? Se for algo específico de linguagem, aí você posta no ambiente de suporte específico da linguagem que você está utilizando. Ok? Bom, uma coisa importante também que deve ser feito, caso você tenha alguma dúvida ali relacionada aos componentes que estão sendo utilizados, né, no treinamento, no projeto, é importante que você acesse aqui o site do PrimeFace, né, já que esse é um dos frameworks que está sendo utilizado aqui no projeto. Você dê uma navegada aqui na demonstração desse PrimeFace, né, do PrimeFaces, e aqui no download, tá, você tem acesso
Na verdade aqui é o download do código fonte, do jar também. Vamos procurar aqui. Aqui está, em desenvolvimento, tá? Aqui nós temos a documentação. Então é interessante que você baixe essa documentação, tá? E analise, né? Por exemplo, você vai aqui no showcase, tá? Do Prime Faces. Por exemplo, aqui eu tenho o componente. Vamos analisar aqui um desses componentes. O Output Label, tá? Ele é bastante utilizado aí no projeto. É um componente bem simples, mas bastante utilizado, tá? Então aqui você tem um exemplo de como utilizar esse componente, tá? Temos o padrão aqui, o label padrão, o label estendido, tá? E um label aqui onde o usuário ele pode definir um número qualquer, tá? E aqui logo abaixo você vê um exemplo de como utilizar esse Output Label, ok? No caso esse componente aqui. Para cada um dos componentes normalmente tem exemplos aqui de como utilizar, tá? Se mesmo assim ainda restar dúvidas relacionadas a esse componente, é interessante aqui consultar a documentação, tá? Então aqui na documentação você vai encontrar algumas informações sobre o Prime Face, né? O que é o Prime Faces, como realizar o download, as dependências, como realizar a configuração, tem um projeto aí Hello World, tá? E logo depois as especificações dos componentes, tá? Então, por exemplo, aqui do Accordion Panel, acessando esse link aí, inicialmente você tem uma visualização do que é esse componente. Esse componente aqui, ele está sendo utilizado lá no menu da esquerda, tá? Que foi o menu que nós abrimos ali anteriormente, a página que nós abrimos anteriormente, onde estão sendo utilizadas aqui, listadas as funções do projeto, tá? Então nós temos aqui o Accordion Panel, e aqui então nessa documentação você inicialmente vai ter as informações, né, sobre esse componente, os atributos que esse componente possui, tá? Os nomes, os valores padrões, o tipo do valor e a descrição desse atributo, tá? Então é interessante que você dê uma lida aqui nessa documentação. Tem aqui alguns exemplos também, tá, de como utilizar esse componente. No caso aqui, ó, tem como realizar, carregar, né, os dados, o conteúdo desse Accordion Panel dinamicamente, tá? É possível realizar aí chamadas no lado do cliente, tá? Temos aí também os eventos Ajax, ok? Entre outras informações, tá? Aqui também temos informações de como você pode personalizar, né, vamos dizer assim, a cara desse componente, tá? Então você pode utilizar aí o CSS para personalizar esse componente. Então aqui, ó, você utiliza essas classes, né, para que você possa definir o CSS personalizado, no caso para o componente Accordion Pen, tá? Então também é possível realizar esse procedimento. Ok? Bom, então é isso. Então, é importante que você analise aí essa documentação do Prime Face. Se você ainda não conhece muito bem esse framework, né, para você se familiarizar aí melhor com esse framework. Ok? E lembrando também que no ambiente de suporte, né, se você tiver alguma dúvida relacionada aqui à implementação do módulo vendas, você posta essa dúvida lá, que nós iremos ajudá-lo a compreender o que foi desenvolvido no treinamento.